Boa tarde, professores. Meu nome é João Borges Leal Filho, né? Sou mais conhecido no mercado como João Borges. Sou vendedor de bobina de aço. Trabalho no setor siderúrgico já faz uns 18 anos. Inicialmente, eu comecei trabalhando na área técnica e hoje estou na área comercial. Por isso, eu vim buscar esse curso que vocês estão mencionando para a gente. A minha formação é engenheiro de processo de produção, técnico em química e técnico em metalurgia, que acabou me capacitando para poder estar trabalhando nesse setor siderúrgico que eu atuo hoje, sendo que 13 anos dessa minha experiência foi na área da qualidade. Trabalhei no laboratório físico e químico de uma empresa multinacional situada na cidade de Diadema, e hoje eu tenho trabalhado, e fazem 4 anos que eu estou atuando na área comercial. Hoje eu atuo na Perfilados Nard, que está localizada na região de Capuava, em Mauá, e trabalho como vendedor e representante comercial. Por isso eu preciso desse curso de marketing, né? Bom, falando um pouco do meu trabalho, eu resolvi pegar uns estudos de casos da drogaria Larissa, da construtora EZ3, usando o tema de divulgação da marca e serviços, aumento da receita utilizando 4Ps do marketing, né? Falando primeiramente da drogaria Larissa, é uma drogaria de bairro, uma drogaria que foi aberta num bairro pequeno da região da Zona Leste de São Paulo, onde eu tenho meus irmãos, tenho minha família lá. Então, por isso eu escolhi esse caso, mesmo porque eu acompanhei de perto o crescimento da drogaria Larissa, né? É um segmento de remédios e alguns cosméticos e que estava muito defasado em função do público-alvo, né? Por que estava defasado? O público-alvo ele tinha como prioridade, sempre que tinha uma receita médica, ia o posto de saúde. Porém, em alguns casos não tinha os remédios que eram receitados, né, pelos médicos, e se fazia necessidade de ir para outro bairro a 5, 6 quilômetros para procurar uma drogaria maior, drogaria São Paulo, por exemplo, que tinha essa medicação. Então, o que aconteceu? Após o estudo de caso, a gente usa a matriz SWOT, né, para a gente tentar detectar quais eram os pontos positivos e os pontos negativos da drogaria atuando nesse bairro. Apesar de ser um bairro pequeno, é um bairro que tem uma aglomeração muito grande de pessoas. Infelizmente, as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco baixo, porém, pela quantidade de pessoas, se fez viável esse tipo de negócio, né? Nós utilizamos a matriz SWOT para que nós pudéssemos fazer um estudo de onde deveríamos atuar com mais forças para detectar as fraquezas e as forças desse tipo de negócio. A fraqueza é justamente essa questão que eu estava falando em relação ao poder aquisitivo da população. Muito baixo, família com 5, 6 crianças, então não tinha muito dinheiro para poder estar indo para uma drogaria comprar os remédios. Porém, em alguns casos, necessitava de ir adquirir e não tinha na região. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha no bairro de divulgação da drogaria, sendo que dentro dessa divulgação existiam algumas promoções que acabaram sendo acessíveis para essas pessoas, mesmo porque pela necessidade de adquirir os remédios e não ter que ir em outro bairro, se deslocar, às vezes até pelo horário de condução pública, ficou mais viável para eles. Então, focando nesse sentido aí de que o volume a quantidade de pessoas, mesmo que pagasse menos,
por promoções, algumas coisas desse tipo, o valor do agregado no final do mês seria maior, né? As fraquezas, então, da drogaria Larissa, quando eu fui fazer o estudo de caso, era a falta de divulgação da marca, a falta de divulgação das promoções e até mesmo da disponibilidade de medicamentos naquela unidade. Quando isso passou a ser divulgado e ficou claro para toda a população que existia como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora, professor. Essa disponibilidade, essa opção de medicamento próximo deles foi o que alavancou o negócio, né? Os pontos fortes ali da drogaria era a localização, era algumas pessoas que estavam envolvidas no processo que tinham conhecimento, mas o ponto fraco também, um dos pontos fracos também era que, quando se contratava alguém para vender, era apenas um balconista, ou seja, não sabia o produto que estava vendendo. Quando nós detectamos esse tipo de problema interno e passamos a atuar em cima também, foi diminuindo o quadro de funcionários, porém com pessoas qualificadas. Isso passava mais credibilidade, passava mais confiança para o público, fazendo com que eles voltassem mais vezes para poder comprar as medicações que tinha disponível lá, né? Então, no início, quando nós conversamos, o faturamento, o volume, o mix de produtos que tinha dentro daquela farmácia era muito baixo, 82 tipos de produto diferente, por exemplo, mais ou menos nessa faixa de 82, né? Os números de clientes era o fluxo de cliente que entrava e saía da farmácia girava em torno de 200, 220 por mês. É muito pouco. O volume de clientes era muito baixo, a circulação era muito baixa, né? E na época em que nós fizemos esse estudo de caso, o faturamento mensal girava em torno de 35, 45 mil reais, sendo que desse volume tinha que tirar os custos fixos e os custos variáveis. Então, quer dizer, era muito pouco a lucratividade do dono da empresa. Porém, depois que nós implantamos toda essa sistemática do marketing para poder divulgar, todo mundo saber que tinha essa drogaria no bairro, o mix de produtos subiu de 82 para cerca de 125, 200, 400 itens diferentes, dentre medicamentos e cosméticos, tá? Que fique bem claro que não eram só medicamentos. E o número de clientes circulando pela loja mais do que dobrou. Gira em torno de 112% acima do que era antes. Ali por volta de 465, quase 500 pessoas passando no mês lá, né? Então, foi um up, assim, um ramp-up muito bom, que acabou chegando num patamar muito interessante para a empresa. Após toda essa movimentação, os lucros subiram também 112% praticamente, chegando a bater 95 mil reais por mês aí sim era viável com um quadro de funcionário menor, né? Saiu de 9 para 6 funcionários, então aí os custos fixos deu uma equilibrada, melhorou. Falando da construtora EZ3, o que acontece? Essa construtora, ela era praticamente uma empresa pequena que atuava em pequenas obras, casa, galpões de pintura, reforma, e aí quando houve essa mudança e esse marketing que foi feito para a EZ3, aí deu um up, deu uma decolada aí no produto deles, né? Então, o que aconteceu? Nós usamos a matriz SWOT, né? E aí o foco era qualidade, compromisso e fidelização dos clientes, onde se fazia necessário um levantamento de quais eram os pontos positivos e negativos. Os pontos negativos era a administração interna,
pessoas não qualificadas, falta de programas de incentivo para os funcionários. Então, já viu, né? Muitos funcionários trabalhavam por obrigação, até com má vontade, então o serviço não saía da maneira que tinha que sair. E os pontos positivos é que tinha, na localidade que ela atuava, em São Paulo, era uma das melhores, né? Só que, a partir do momento que foi implantado o sistema de marketing lá para expandir, a localização já era um ponto positivo, que ajudava bastante na hora de se deslocar até as obras. E esse marketing, essa fidelização do cliente aí, foi importante para o crescimento da empresa. Como foi feito isso? Divulgação, obra entregue no prazo correto, qualidade na obra. Para isso foi implantado dentro da empresa algumas situações que privilegiavam os funcionários, mas que lá na frente tinham um retorno para a empresa. Treinamentos, disponibilidade de horário em alguns casos. Então tudo isso daí foi incentivando eles para que eles pudessem se adaptar ao que a empresa queria e chegar aos resultados esperados, né? A partir daí, eles começaram a fazer bastante contratos, muitos contratos grandes, e aí deu um boom e a empresa deles cresceram muito. Falando em números, a gente tinha que a assinatura de contrato mensal era 3 contratos, isso quando tinha assinatura de contrato, né, porque era muito amador, era de boca, ia lá, falava para o dono da obra, vou fazer isso, vou te entregar tal dia, o custo é isso daqui, não tinha emissão de nota fiscal, então era uma coisa bem amadora mesmo, né? O número de clientes por mês, lógico, era 3 também, né? Girava em torno de 3 aí. E chegando lá no final do mês, para você ter que arcar com os custos fixos e variáveis, girava em torno de 130 mil reais, ou seja, era pouco, né? Do segmento era pouco. Então, depois da implantação, da informação, da divulgação em rede social, da divulgação de parentes também, da divulgação de todo mundo aí, deu um boom, cresceu bastante, cresceu girando em torno de 400%, inclusive, né? A quantidade de assinatura de contrato subiram, praticamente dobrou, foi para 7, passou mais do que dobrou, né? 7, 8, 9 contratos por mês aí, e que acabou gerando um valor para arcar com os custos aí, girando em torno de 650 mil reais. Aí sim, aí já está falando em um valor bem maior para o tamanho da empresa. Porém, ainda existe campo para crescer, e essa questão da construção civil está muito aquecida no país. Nós temos ouvido falar aí de liberação de verba, principalmente para Minha Casa Minha Vida. Isso faz com que mais pessoas consigam adquirir apartamentos, e aí você consegue pegar, por exemplo, um prédio para fazer uma construção, para fazer um acabamento de gesso, de pintura, essas coisas, por mais de R$ 1 milhão. Então, quer dizer, campo é grande, dá para ser explorado, desde que seja explorado de maneira correta, usando o marketing para você conseguir mais contratos, consequentemente gerando mais empregos e também tendo uma rentabilidade maior. Para os dois casos foram usados os 4 P's, né? E também a matriz SWOT, que para analisar as fraquezas e os pontos fortes das empresas. Eu gostaria de agradecer vocês, dizer que o curso de vocês é muito bom, aprendi muito, tenho colocado em prática no meu dia a dia, tanto para o marketing pessoal, para me vender para o cliente, quanto para vender a empresa que eu atuo hoje, mesmo sabendo que eu tenho muito a aprender ainda, mas o curso de vocês é muito bom, professores muito bons, dominam muito bem os assuntos e conseguem, e o melhor de tudo, né, conseguem transmitir o conhecimento para a gente, e eu só tenho a agradecer. Eu espero que, juntando essa minha apresentação com o trabalho
teórico fique mais claro, porque lá tem mais detalhamento, né? Que eu tenho um tempo limite, eu acho que até esse dia, esse tempo, mas é porque eu gostaria de fazer esse agradecimento para vocês. Muito obrigado.